Tudo bom, pessoal? Sou o Caé, do Caé Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro e mecânico e atuo na área de reparação há mais de 20 anos. No vídeo de hoje aqui eu trago um Honda, mas esse defeito aqui se estende para o Fit, para o City. Esse aqui no vídeo em questão é um Honda Civic 1.816, ano 2009. O veículo chegou com barulho no motor devido a uma falhação. A cliente falou que já fazia alguns dias que estava falhando. O carro estava sem força, bem fraco mesmo. Fiz todos os testes, testei a ignição de uma forma bem prática. Vocês vão ver a minha sequência de testes para chegar até o defeito. Identificamos um defeito crônico, como eu mencionei na abertura, um defeito crônico do Honda, e vocês vão acompanhar o que eu fiz, o desfecho para esse carro ficar bem legal. Então fica aí, se você não é inscrito, já se inscreva e deixe seu like. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Ó pessoal, iniciando o vídeo de hoje aqui, tô fazendo um teste de rodagem, fui levar o cliente, como já é de costume, sempre gosto de dar uma volta. Esse carro aqui, ó, dá para vocês perceber pelo barulho, já já eu paro de falar para vocês ouvirem melhor. Ele tá com uma boa falhação mesmo, tá tremendo bastante, a cliente falou que vibra até o pedal do acelerador. Eu mencionei que é por causa dessa falhação, esse desbalanceamento que está ocorrendo nos cilindros. Aparentemente é devido a algum sistema de ignição, mas o Honda tem que dar uma boa atenção, porque o Honda ele também costuma dar problema em bico injetor. Não é nenhum defeito elétrico nem eletrônico, ele simplesmente se rompe a peneira que tem no bico injetor. Isso aconteceu bastante no Honda Fit, no Honda City, mas já aconteceu no Honda Civic também. Muito mais comum no Fit e no City. Ele se rompe, aquela peneira, ela entope o bico, então o bico pulsa normal, o módulo de injeção não reconhece o defeito e ele vem dando esse sintoma. Ó, tô até tremendo aqui, mas é o carro que tá tremendo junto. Aí eu acabei de entrar aqui no sistema de injeção dele. Eu tava olhando a análise gráfica aqui para me dar uma olhada, olhei também já a parte de código de defeito. Para variar, zero código de falha. Então, um defeitinho que a gente vai ter que mais fazer uma análise mesmo. Se for preciso até uma análise com o osciloscópio, eu vou tentar arrumar de uma forma mais prática, até para ganhar tempo. Mas se eu achar que tem necessidade, eu vou entrar com o osciloscópio. Vou dar uma volta nele, ele tá falhando bastante. Você percebe que ele tá... Ó, não sei se o celular passa emoção, mas ele tá com uma boa falhação mesmo. Você vê que até o barulho do motor tá estranho. Algum cilindro tá falhando, agora só me cabe ver se é defeito de ignição ou defeito do bico tá entupido ou até um bico queimado de repente. Ó pessoal, iniciando já os testes. Começar com um teste bem prático, como eu mencionei. Soltei as 4 bobinas, vou afastar ela, olha como é que tá a tremeção do motor. Até o barulho você vê que é de falhação. Vou afastar a primeira bobina e ver se ele oscila mais que os outros. Ó, o motor vibrou bem mais, ó, mudou até a rotação. Ó, quase parou, ó. Esse terceiro, você viu que ó, como a rotação caiu, quase morreu o motor. Então quer dizer, tem grande chance do defeito estar nesse, porque ó, como ele é o cilindro gêmeo, então quando esse aqui puxou, olha como é que ele sente, ó. Ó. Tá quase morrendo o motor, ó. Ó, se eu afastar um que, ó, ele cai também, mas cai bem menos. Você vê que isso aqui cai muito mais. Ó, esse afastou, ó, não muda nada, ó. Tanto conectando quanto desconectando a bobina, eu tô ouvindo o barulho da faísca pular. Então, aparentemente a bobina tá boa. Vou analisar se é alguma ruptura de elétrica. Mas que nem eu mencionei, o Honda acontece bastante, dá problema no bico injetor. Só que o bico injetor é de difícil acesso. Para facilitar é bom tirar até a tampa de válvula, já trocar uma junta, passar tudo isso aqui para cliente. Vamos ver o primeiro cilindro. Ó, falhou bastante. Então quer dizer, esse cilindro número 2 é o defeito dessa falhação do veículo. Vou inverter a segunda aqui, eu poderia inverter com qualquer uma outra, mas vou inverter com a primeira. Se o defeito passar para o primeiro cilindro, eu já sei, ó, você viu que fez até barulho. Se o defeito passar para o primeiro cilindro, eu sei que o defeito é a bobina de ignição. Se não passar, pode ser se o defeito trocar a bobina e o defeito continuar no segundo cilindro, pode ser que seja ou o bico injetor ou a vela. Alguma coisa até no cilindro, pode ser também, mas normalmente ou é a vela ou é o bico injetor.
Ó, pessoal, aqui eu vou tirar a tomada delas, as bobinas já estão soltas, como vocês acompanharam. Muito cuidado com essas tomadas para não quebrar a travinha, sempre manter a originalidade do veículo. O diferencial aí é o capricho, pessoal. Aqui eu poderia entrar com osciloscópio, mas eu já vi que parte de bobina tá boa, então não vou ajudar muita coisa não. Vamos fazer um teste mais prático, ó. Aqui é a bobina número 1, aqui é a bobina número 2, então eu vou pegar a 2. Teoricamente é o cilindro que falha. Vou colocar ela aqui no lugar do 1. Então já que nem eu mencionei, se o defeito passar por 1, a gente já sabe que é a bobina de ignição. Testezinho bem prático. Se o defeito persistir no segundo cilindro, aí vai ser até melhor para nós fazer o vídeo. Aí pode ser ou a vela queimada, ou o bico injetor com defeito, ou aquele defeito mecânico, que o reparo estoura da peneira e cai e entope o bico. Vou dar uma partida nisso e já vão acompanhar. Ó, funcionei ele, o barulho persistiu. Agora vamos ver se o defeito está no primeiro ou está no segundo. Ó, ele falhou bastante, fez até barulho, ó. Então quer dizer, ó, a bobina tá boa, porque eu passei a bobina para cá, o defeito, a cilindro tá funcionando, senão era para parar de funcionar. O segundo não funcionava. Ó, continua não funcionando. Não muda nada, ó. Tanto conectando a bobina quanto desconectando, não muda a rotação, não muda nada. Então o defeito persiste nesse segundo cilindro. Como eu mencionei, pode ser agora então, depois dessa análise prática, pode ser que seja a vela ou pode ser que seja o bico injetor do segundo cilindro. Vamos fechando as hipóteses, vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, voltando no teste bem prático aqui. Já inverti as velas, vocês viram que eu inverti a bobina, não mudou o defeito. Inverti a vela, se o defeito mudou é vela, se não mudou pode ser cabeçote ou bico injetor. Vamos fazer o teste bem prático aqui. Tirando a vela, já vou medir compressão. Ó, falhou, então a vela estava boa de lá e a bobina também, que agora está conjunto inteiro, tá com a vela e com a bobina desse lado. Ó, continua não falhando. Esse eu acho que vai ser aquele que eu mencionei bem no início. Deve ser o injetor, mas antes de eu partir para o injetor, tirar a tampa de válvula e dificultar mais ainda meus testes, é uma sequência, pessoal. Eu vou agora testar se tem compressão nesse cilindro. Se tiver compressão, matamos a charada. É a alimentação desse cilindro que está falhando. Aí pode ser que o bico queimou, pode ser o reparo do bico que entupiu ele, e vocês vão acompanhando no passo a passo aí. Teste bem prático desse Honda. Ó, pessoal, retornando aqui o Honda. Parte de ignição tá aqui. Eu costumo, enquanto eu tô durante um diagnóstico meu, eu nunca misturo. Aqui tá a ordem do 1 ao quarto cilindro. Eu não misturo. A vela também tá da 1 ao quarto, porque tudo isso aqui é usado na hora do diagnóstico. Sempre tento manter essa organização. Até eu tirar o diagnóstico total, eu não inverto nada. Porque se eu precisar montar tudo, eu não quero, principalmente, cruzar, colocar uma vela que estava num cilindro com a bobina do outro. De repente você camufla o defeito, você não acha o defeito, entrega para o cliente, o defeito retorna. Então eu procuro não mexer. Tô com um manômetro aqui para medir compressão de cilindro. Já coloquei no primeiro cilindro. Esse é o manômetro meu aqui, é da Plana TC. Meus equipamentos, a maioria da Plana é equipamentos de grande qualidade, como já bem conhecido aí na oficina. Marcelo, dá uma partida. Tá bom. Ó, 16 bar. Vou colocar agora aqui no segundo cilindro, só para matar a charada, se não tem válvula quebrada, trincada, né? Alguma coisinha assim, para estar perdendo compressão, gerando esse desbalanceamento. E vou dar uma atenção nos injetores. O injetor é totalmente de difícil acesso. Muitas vezes eu prefiro até tirar a tampa de válvula para conseguir entrar a mão aqui, porque a minha mão nem cabe aqui nessa brecha. E você tem que fazer tudo o serviço invertido. Agora, pessoal, eu coloquei aqui no segundo cilindro, que é o defeito do carro em questão. Tudo está relacionado a esse segundo cilindro. Então aqui eu já vou matar a charada. Não vou filmar eu medindo a compressão dos outros. É mais eu tirando uma referência aqui. O cilindro que eu quero observar é esse. Também não acredito que seja válvula. Mas não tem como eu ficar passando por um negócio mais a fundo. Eu vou ter, como eu mencionei, vou ter que passar para cliente, que eu vou arrancar essa tampa, tirar esses bicos injetores. Você perde mais de 1 hora, 2 horas de serviço para fazer a remoção, a limpeza e depois mais a instalação. Então é um serviço bem grande. Vamos fechar o máximo das hipóteses possível para encurtar esse diagnóstico. Marcelo, dá uma partida. Tá bom. Ó, pessoal, 16 bar novamente. Mesma coisa do cilindro 1. Então, cabeçote aparentemente não é. Vou continuar na minha análise aqui.
Já passei para o cliente a hipótese de ter que tirar os injetores, ela autorizou fazer o que tiver que fazer. Ela quer o veículo bom, que ela usa o carro. Então já vou fazer a remoção. Aqui eu vou medir mais, mas não vou pôr nas imagens, porque é mais um comparativo aqui para não estender muito o vídeo. Vou fazer essa comparação só porque é padrão nosso aí, sempre tá sabendo como tá todos os cilindros. Mas o cilindro em questão aqui é o segundo, ao meu ver. E eu vou remover os injetores, vocês vão acompanhando. Ó pessoal, o acesso é bem ruim, que nem eu mencionei, muitas vezes eu tiro essa tampa de válvula para fazer essa remoção dos injetores. Eu não estou achando essa junta da tampa de válvula, só na agência, 3 dias úteis para chegar. O cliente está com pressa, eu também não queria deixar esse carro parado esses dias todos por causa dessa junta. Vou tentar desmontar aqui, eu já tirei uma vez sem tirar essa junta, é bem mais fácil tirar a tampa de válvula, mas não tem vazamento nenhum essa tampa de válvula. Mas se eu tirar e montar de novo, mesmo colocando uma fina camada de silicone automotivo, com certeza pode ser que apareça algum vazamento. Então vamos evitar isso, porque se eu remover ela mesma eu vou trocar a junta. Então eu vou tentar tirar ela sem tirar a tampa. O primeiro passo é tirar essa régua que fica atrás dos injetores aqui, ó, para começar já a enxergar o serviço. Já consegui destravar ela. Vou tentar com a fendinha, vou tentando arrancar sem arrancar a tampa de válvula. Mas com certeza facilita. Muitas vezes que eu arranco a tampa de válvula, já oferto para o cliente uma regulagem de válvula, que com certeza não fez. E esses carros aqui, cada 40 mil quilômetros, é o ideal que está fazendo. E vamos prosseguir no serviço. Ó pessoal, eu acabei de fazer a remoção dos 4 injetores. Esse aqui é o segundo cilindro, é o que está mais sujo externamente, mas isso aqui não vira nada, tem que ver como é que está internamente. Não vou fazer uma pré-limpeza, nada aqui fora, para mim fazer o teste e ver como é que estava no veículo. Depois que eu constatar qual que é o defeito no injetor, acredito que seja alguma coisa da peneira, que eles costumam estourar e entupir aqui o fundo dele. Isso aqui é característico da linha Honda, não é normal esse defeito nos outros veículos, mas na linha Honda já é bem característico. Então eu vou levar desse jeito na máquina e vocês vão avaliando aí. Aí se nós constatar que tem algum defeito, eu saco as peneiras, se for preciso faço uma retrolavagem e nós fazemos a limpeza e testamos no final. Ó pessoal, coloquei os injetores aqui para funcionar. Aqui a máquina já fez a sangria, ela está testando estanqueidade. Até agora aparentemente está com 3 bar de pressão, até agora nenhum gotejou. Vamos avaliar agora o quanto está injetando. Ó, pelo teste estão todos pulsando. Agora aparentemente aqui só o número 1 tá saindo. Esse aqui era o defeito em questão. Acredito que esses dois aqui no manipular, no tirar da flauta, aquela força, aquele chacoalhado, o reparo também estava ruim e acabou entupindo, porque ó, até agora só tem um cilindro funcionando. No carro em si, no teste, aparentemente só o cilindro 2 que não saía combustível do jeito que a gente estamos observando aqui. Mas ó, esses dois também não estão saindo. O bico em si está pulsando, dá para você sentir nítido ele pulsando aqui, ó, com o dedo. Você sente o tranco da agulha fechando e abrindo. Ó, esse também está pulsando. O único que está marcando esse. Acredito que esses dois também ia dar defeito. Ó, é um carro que ele ia parar na rua, que com um cilindro só ele não anda. Falhando um ele até anda. Então esse aqui a gente já sabia que era para estar assim mesmo, como eu mencionei, bem característico da Honda. Agora esses dois aqui foi até novidade, acredito que foi no manipular, tirando da flauta, trazendo para cá. Às vezes você bate ele e coloca na bancada, o reparinho acabou caindo e vedando também. Então o primeiro passo aqui que eu vou fazer é desmontar ali e vou te trocar os 4 peneiras. Aí vou fazer uma limpeza, talvez eu faça uma retrolavagem, vocês vão acompanhando. Mas ó, de mão aqui, de antemão a gente já vimos que tem 3 cilindros que não está funcionando. No carro era só um, que era o segundo. Esse aqui que nem eu mencionei, acho que foi na desmontagem. Ó pessoal, tô fazendo umas batidas aqui no injetor, ó. Esse eu acho que já saiu tudo. Tô batendo aqui é borracha, viu? A bancada é uma borracha grossa. Tô batendo, esse aqui eu acho que já saiu tudo, saiu aquilo ali. Ó. Então esses reparinhos aqui, eles vão estourando, vai entupindo tudo o sistema aqui, ó. Esse aqui é o próprio reparo da peneira, ó. Ó pessoal, aqui para você tirar essa sujeira de dentro, você tem que tirar esse anelzinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, você tem que tirar esse anel de metal. Aqui eu coloco um soberbo mesmo, não vou até o fundo, não rosqueia muito, para você não estragar a válvula que tem aqui dentro do injetor. Rosqueou um pouco aqui, puxou para um lado para o outro, dá uma carcasseada, ó.
Não sei se vai ficar boa a filmagem. Olha lá, saiu. Esse é o anelzinho que segura o reparo, ó. O reparo com certeza está quebrado. Vou colocar aqui na onde eu estou batendo eles, ó. Como eu mencionei. Olha lá, pessoal, ele começa a sair, ó. Quer ver, ó? Não repara na mão suja não, que aqui é aroeira, ó. Ele começa até a sair, tá vendo? Olha lá as pontinhas saindo branca. Não vou conseguir focar direito, mas ó, focou bem. Não focou bem, meu Marcelo, pode deixar. Ó, ele estoura esse anel com o tempo, ó, ele resseca. Ó, você vai relando e vai se desmanchando. Ó, esse anel aqui ele esfarela. Ó, ó. Isso aqui, ó, é um erro da. Ó, olha aqui, ó, o que eu fiz com o anel? Ó, ele esfarela, ele é de plástico. E mesmo assim ele quebra aqui também, ó. Esses pedacinhos aqui, ó, é a parte de baixo do filtro. Aí ele cai, ele dá o mesmo diâmetro do fundo da válvula, ele entope a válvula. Como eu mencionei, isso aqui é um defeito bem característico do Honda, não é em todos os montadores que acontece isso, praticamente é uma das únicas que acontecem isso. Mas sempre fica com atenção. Agora eu vou limpar os 4 injetores. Antes de fazer a limpeza, já vou pôr na máquina, ver se tem algum problema, um gotejamento, algum defeito assim. Se tiver gotejamento, eu vou substituir o injetor. Se eles mais ou menos se deram equalizado, eu vou fazer só a limpeza no ultrassom comum. Ó, pessoal, acabei de colocar o líquido na máquina. Eu uso o próprio líquido da Plana para o detergente para limpeza de injetores, que ele é feito para ultrassom. Tá aqui limpando, deu até uma turvada na água porque o teste é feito com querosene, mesmo batendo água no bico um pouco fica, ele contamina o líquido mesmo. E o produto eu sempre uso o da Plana, que é o melhor que tem. É o da própria máquina, já é especificado. E é o que eu observei que tem mais poder de limpeza. Alguns aí você coloca, nem dá diferença. Esse da Plana é o melhor que tem. É um pouco mais caro, mas vale a pena. Pelo menos presta um serviço de qualidade. Ó, pessoal, aqui eu já praticamente deixei aquele tempo que eu mencionei para vocês na limpeza. Aí eu deixo a máquina batendo ainda, pode ver o bico tá batendo fora da água. O que eu faço? Eu já fiz retrolavagem antes de pôr na máquina, né? Como eu mencionei, mas aqui, ó, para garantir o garantido, isso aqui eu costumo fazer não quando tem uma sujeira comum de uso mesmo, ou uma oxidação da válvula, que é o que tem acontecido bastante nos carros que rodam a álcool. Dificilmente o bico injetor volta se for esse defeito. Agora esse aqui, como é um corpo estranho, ocasionado pelo rompimento do filtro que tem aqui, eu pego aqui, ó, o bico injetor, normalmente ele trabalha assim, entra o combustível aqui e aqui sai direto no coletor de admissão. Eu pego ele invertido aqui, ó, e bato um ar bem no furo da válvula, ó. Ó o barulho, ó, tá saindo aqui atrás o ar, ó. Uma pressão de mais ou menos 120 libras. Na realidade eu tô fazendo isso aqui, eu coloquei o pano para não evitar que esfria, ó. Então o bico está pulsando e eu estou colocando o ar ao contrário, porque se tiver algum resíduo da peneira ou daquele suporte plástico que é o que segura ela aqui dentro, ele sai também. Então esse injetor aqui eu terminei. Ó, pessoal, esse é o kit de reparo dos injetores. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é o filtro. Ele que estoura com o tempo, esse chapéuzinho aqui, essa parte de baixo aqui, ela cai em top injetor. Essa peneira também, que vocês estão vendo meio branca, que vou colocar aqui no preto para vocês verem. Esse branquinho aqui é a peneira, que também estoura com o tempo. Tá vendo? Essa é a peça que estoura. Aí ele bate lá no fundo do injetor, sem querer o diâmetro é o mesmo, ele já entope o injetor. Então esse é um defeitinho bem característico da Honda, como eu venho mencionando durante o vídeo inteiro. Vou fazer a substituição, aqui não tem nem muito segredo. Vou fazer. Ó, pessoal, aqui já finalizei a instalação, tá com todos os filtros novos. Vou tentar focar aqui, que não tá focando direito. A iluminação de fora tá bem forte mesmo, essa hora do dia. Mas ó, troquei os reparos, você vê que os anelzinhos foram todos substituídos. Sempre substituir os anéis, porque o bico é de difícil acesso e é difícil também você ver se de repente ficou tendo algum vazamento, pode causar até algum problema bem grave. Então sempre substituir. Agora eu vou fazer a instalação no veículo, vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, agora é o produto final de todo aquele diagnóstico que eu vim dando aí, tanto na limpeza, aquele procedimento de bater uma pressão no sentido contrário que o injetor trabalha. Agora é o produto final, ver se ficou bom, se não limpou, se limpou, se tem diferença, se tem gotejamento. Aparentemente gotejamento não tem. Eu vou só esperar um pouquinho, quando a flauta começar a injetar mesmo, propriamente dita. Agora foi só para sangrar a flauta, como eu já mencionei um pouco antes. Agora ele vai fazer o teste de estanqueidade. E após essa estanqueidade eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficar acompanhando aquela coisa mais monótona. Mas deixa eu ver certinho aqui, deixa eu começar.
pessoal, esse é o produto final dos injetores. Aí é o teste completo, como vocês observaram. Esse está dando 40 ml, mas esses daqui estão dando 39. Então esse 1 ml aí é totalmente tolerável. Até me surpreende o carro já com 130 mil quilômetros. Isso mostra a qualidade de um Honda. Então vocês veem o diferencial em detalhes, né? Nas peças mesmo, ó, o injetor ficou perfeito. Essa diferença aí praticamente não tem diferença. 1 ml não vai fazer nada. Até 5% é totalmente tolerável. Acima disso pode já gerar um desbalanceamento mecânico. Mas no mais o carro vai ficar perfeito. Eu vou fazer a instalação lá, vocês vão acompanhando e vocês vão ver o feedback final. Ó pessoal, o veículo já está finalizado, já foi montado. Vou fazer um teste de rodagem agora, um teste final, já para entregar para o cliente. Aparentemente o motor está bem estável mesmo, ó. Motorzinho funcionando sem nenhum barulho, sem nada. Acabou toda aquela vibração. Scanner, tá tudo dentro dos parâmetros. Apaguei os códigos de falha, ele acusou uns códigos de falha relacionados às bobinas. Como vocês viram, eu medi compressão durante os testes para chegar ao diagnóstico total. Eu fiz a medição com as bobinas desligadas, então ele acusou falha nas 4 bobinas. Já fiz o reset, fiz a reprogramação. Ó, o que eu reparei só que está um pouco fora, posição da borboleta. Esse aí é sintoma que o acelerador eletrônico já está um pouco sujo. Vou comentar com ela, mas a cliente pegou ela um pouco de surpresa também, essa manutenção. Então ela vai vir com mais calma, vai fazer alguns serviços a mais. E aí eu vou falar dessa limpeza para ela do acelerador eletrônico, fazer uma reprogramação da borboleta. Ele vai ficar dentro do parâmetro. Isso aqui é porque ela até 14 era normal. Ela está mantendo a marcha lenta com 14,9, porque tem sujeira onde ela tem o batente, ela está abrindo um pouquinho a mais para manter essa marcha lenta. Isso aí é a injeção eletrônica, ela tem esse princípio mesmo, ela vai se auto-adaptando. Então fica aí pessoal, vou fazer uma volta no carro. Finalizando aqui o teste de rodagem, o carro ficou ótimo, ficou bem forte mesmo. Eu imagino quanto tempo esses injetores já estavam com problema. Ela mencionou que o carro já vinha fraco há um tempo. Eu, para variar, esqueci de pôr o cinto. Estou numa rua bem morta aqui, ó. Essa rua não tem saída para lugar nenhum, então estou sem o cinto. O carro está reclamando. Mas fica aí pessoal, mais um vídeo. Vocês viram o capricho, vocês viram o diagnóstico. A gente não esconde nada, a gente mostra o passo a passo até o diagnóstico, para vocês verem que ninguém tem bola de cristal. Nada mais é do que um teste sequencial, você criar uma estratégia de teste. Mas fica aí, ó, mais um serviço bem sucedido, mais um cliente com certeza vai ficar contente. O carro ficou bem forte mesmo. E se você não é inscrito, pessoal, já se inscreva, deixe seu like, que ele é muito importante. O YouTube ajuda a divulgar nós e ajudar toda a comunidade. E obrigado a todos.